Nenhum professor pode dizer que o tamanho certo do Estado é 5, 7, 9, sei lá. Mas quando tem um Estado grande, na economia, o Estado tem que ser eficiente. A nossa conversa é com o professor William Summerhill, um brasilianista, professor da Universidade da Califórnia, de Los Angeles. Veio para o Brasil para um evento promovido pelo Centro Mackenzie de Liberdade Econômica e aproveitou para conversar com o Brasil. Professor, muito obrigada pela conversa. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com você hoje. Professor, nós estamos vivendo um momento que, pelo menos na história moderna brasileira, parece inédito, que é uma separação da crise política, que é talvez uma das piores que a gente já viveu, institucional, moral, ética, sob todos os aspectos, e a crise econômica e a situação econômica. Quer dizer, enquanto a crise política se aprofunda com o envolvimento direto do presidente da República nos escândalos e tal, a economia começa a sair também do que foi a pior crise econômica dos últimos 100 anos, também da vida moderna brasileira. Como é que o senhor vê esse fenômeno e como é que a gente deve interpretá-lo? Porque a gente não está sabendo ainda como lidar com esse movimento. Eu acho que é inegável que essa crise política era muito séria, grande, realmente, na história moderna do Brasil. O comportamento da economia tem alguma coisa a ver com as expectativas do mercado. Acho que a expectativa do mercado é que as investigações, a corrupção, o processo político, a democracia é estável e tudo vai sair relativamente bem. Por enquanto, o mercado acha que a crise não vai atrapalhar por uma década, por exemplo. Não vai ter uma década perdida como a década de 80, de novo. Isso pode mudar, infelizmente. O mercado muda de ideia rapidamente, às vezes, mas, por enquanto, é uma recuperação leve, aos poucos, e a expectativa é de uma melhora no futuro. É possível ter problemas políticos na arena política e, ao mesmo tempo, tem crescimento econômico, óbvio. A economia depende das condições políticas, depende do papel do Estado, mas também tem uma parcela que não depende tanto. Acho que pode continuar tendo crise política por algum tempo, mas com recuperação econômica. No longo prazo, no médio prazo, longo prazo, uma crise política em que as pessoas acham que não tem resolução, não vai ter saída, isso vai atrapalhar a economia. O senhor falou da reação do mercado financeiro, que realmente está bastante positiva, quer dizer, o investidor está olhando o Brasil com certo apetite, mas há um movimento também na sociedade, porque há contratação de mão de obra, né? Quer dizer, o setor de serviços, que é um setor que está absolutamente ligado com a economia doméstica, né? E não tem nada a ver com essa expectativa mais de longo prazo, com o que Brasil seremos daqui a pouco. Mas há também esse movimento de recuperação, a volta ao consumo, quer dizer, uma melhora nas condições financeiras das famílias, também se descolando do movimento da política, mesmo que sob um ambiente de muita frustração com o que está acontecendo em Brasília. Isso é possível acontecer e o senhor vê força nesse movimento? Movimento de frustração mesmo com a política? Eu acho que sim. Acho que ninguém sabe, por enquanto, o que vai acontecer nas eleições. Ninguém tem a expectativa muito forte de um candidato ou um partido vai ganhar. Tudo está em jogo. Que bom, numa democracia deve estar em jogo. Tudo deve ter uma conversa com transparência, como melhorar a situação, tanto no setor público quanto na economia, para o país. Aí não faz parte das democracias, eu acho. Democracia é menos pior que todos os outros sistemas alternativas. Né? Aí temos que aceitar um pouquinho desse barulho, a fricção, conflito democrático,
como parte de tentativa de melhorar a qualidade das políticas públicas, de estabelecer de uma maneira transparente as prioridades para a sociedade, e isso não necessariamente atrapalha a economia. É possível que até melhore as expectativas na economia. Eu acho que 2 anos atrás, por exemplo, o déficit fiscal era grande, ou negativo, vamos dizer. Passou de um superávit para um déficit mesmo, primário. A inflação surgiu. A inflação de mais ou menos 10% por ano, que não é como o Brasil na década de 90, não, nada parecido, mas deixou as pessoas preocupadas. Recentemente, o déficit não cresceu tanto, as reformas que estão em pauta estão sendo discutidas, pode melhorar um pouco a situação, e a inflação parou de crescer e acalmou, eu acho. Pelo contrário, a inflação está despencando. Está despencando. Né? Aí acalmou um pouquinho o mercado doméstico, essas expectativas das pessoas para o futuro. Ainda assim, a gente percebe assim, nas declarações e nas pesquisas que o brasileiro, em geral, ele apesar dele estar retomando a vida dele aos poucos na prática, a percepção dele sobre o Brasil ainda é muito negativa. Existe mesmo essa, de novo, para ser repetitivo, esse descolamento entre o que acontece na vida prática, quer dizer, a inflação realmente caiu e, ao mesmo tempo, uma sensação ainda de que está tudo muito ruim? Eu estou vendo uma frustração com algumas outras coisas na economia. A carga tributária é enorme no Brasil. Empresa média, empresa pequena, realmente não tem como fugir desses custos, o custo do Brasil, que é imposto. Acho que uma esperança que as reformas que estão sendo discutidas ajudam a resolver esse tipo de... as traves que os empresários enfrentam, não as empresas grandes necessariamente, mas as empresas médias, empresas mais típicas. A frustração é menos, preocupação menos com inflação, por enquanto, do que com essas outras coisas que são barreiras ao investimento, retomada de crescimento mesmo, sustentável e aumento de poder aquisitivo das pessoas. Isso do que eu leio e o que ouço é mais a preocupação com como o governo participa ou atrapalha o setor privado. As reformas que aconteceram de um ano para cá vão na direção de tentar corrigir um pouco essas distorções. É assim que o senhor vê? O senhor acha que o Brasil caminhou nessa tarefa de mexer nas suas estruturas? Ou ainda estamos muito longe de ter alguma coisa que cause efeitos no longo prazo? Eu vou dizer sim a ambos. Caminhou, melhorou, eu acho, mas tem muita coisa para fazer ainda. E tem que fazer as coisas, acho que todo mundo sabe isso já, tem que fazer coisas que não são necessariamente importantes agora mesmo, mas têm um retorno no futuro. Educação, por exemplo. Educação é um investimento no futuro. Você não recebe o benefício de melhorar a educação agora, nem daqui a 5 anos, nem daqui a 10 anos. Tem que esperar uma geração. Mas é importantíssimo cuidar desse problema e melhorar a qualidade da educação no Brasil, porque isso gera um crescimento sustentável no futuro. Tem muita coisa para fazer ainda. Falo muito nos últimos anos sobre não só carga tributária, mas as leis trabalhistas, como elas criam custos altos para as empresas. Isso já mudou, por exemplo. Já mudou, já está mudando. A reforma vem aí trazendo uma modernização. Mas demora um pouquinho para pegar, para registrar o impacto desejado. Realmente tem que esperar, tem um investimento. O Brasil tem baixa taxa de poupança, depende dos outros para conseguir investimento que é preciso para manter o ritmo de crescimento econômico. Demora um pouquinho, o investidor tem que ser persuadido que isso vai realmente ser a política de verdade do governo do Brasil. Essa mudança de ambiente vai persistir.
O senhor, a gente tem um histórico de crescimento econômico, né, que são os voos de galinha, né? A gente sobe um pouquinho, cai um pouquinho, essa retomada de agora parece ser um voo de galinha? Está melhorando. Temos que esperar um pouquinho e ver o que vai acontecer com as outras reformas propostas para tentar melhorar. O papel do Estado na economia brasileira é enorme, grande, né, para um país do PIB por capita que o Brasil tem. Tudo bem, essa é uma escolha social. Né? Vai ter um Estado menor, vai ser um Estado maior, não existe um tamanho que nenhum professor pode dizer que é o tamanho certo do Estado, é 5, 7, 9, sei lá. Né? Mas quando tem um Estado grande na economia, o Estado tem que ser eficiente. Senão, você deixa o setor privado correndo, tem que correr ainda mais rápido para acompanhar e para melhorar aquele estrago que vem do setor público. Acho que vai implicar um Estado menor, mas um Estado mais eficiente em que o Estado faz é a coisa mais importante que pode ser em termos de reformas hoje em dia. Né? Quais as referências que a história do Brasil pode nos dar como ferramenta, não só de compreensão do momento agora, mas de tentar buscar instrumentos que nos deem soluções efetivas para sair da crise que a gente está agora? Olha, uma preocupação enorme agora é com o nosso déficit, mas também os riscos em termos de encontrar problemas com a dívida, né, do Brasil. Essa é uma preocupação, principalmente, do século XX para cá. Sim. No século XIX, o Brasil não tinha problemas de dívida pública. Tinha uma reputação boa nos mercados, conseguiu tirar dinheiro emprestado pelo menos uma vez por década em Londres. Tinha uma dívida interna enorme, de longo prazo. E a taxa de juros do governo do Brasil no século XIX era baixo, muito baixo que hoje em dia. Qualquer coisa é mais baixa que hoje em dia. Mas mesmo hoje mais recente, nos anos 60, né, em que o CDS, o prêmio de risco para o Brasil era mais ou menos 2% no mercado. No século XIX conseguiram isso. O que aconteceu que atrapalhou naquela época que não tinha um desenvolvimento mais largo financeiro. O mercado privado não tinha acesso a esses juros baixos na época. Não tinha bancos suficientes, o governo impediu que os bancos entrassem, controlava, um governo muito centralizado. Hoje em dia o problema é o contrário, eu tenho preocupação enorme com dívida pública e mesmo com muitos bancos e concorrentes no setor financeiro, tem juros altos para os empresários, para o consumidor. Aí a história muda, evolui, mas essa separação das condições econômicas, as condições no setor privado e as condições no setor público pode persistir, né? Como você descreveu no início. Tem uma expectativa econômica melhorando agora, no meio de crise política. Essa faz parte das possibilidades, a cesta de possibilidades que tem aqui no Brasil. Acho por isso as reformas que estão sendo discutidas em termos do papel do Estado, investimento em educação, menos gasto com transferências, menos rent-seeking, atividades mais eficientes no setor público, ajuda o setor privado, né? Faz as condições de economia em geral mais eficientes, a economia fica mais produtiva e o Brasil tinha surtos também no passado. Entre 1900 e 1908, a economia brasileira é uma das economias que cresceu mais rápido no mundo ocidental. Uma sequência de coisas. Mostra que a economia brasileira tem capacidade de crescer. Tem dinamismo para isso. Sustentável. Né? O problema é que chega um ponto em que as condições, as políticas já não apoiavam aquela trajetória e a reforma ficou difícil. Né? De 1980 para cá, está parado, em média. Sim. Voos de galinha, mas em média está. Para sair disso, tem que pensar de uma maneira totalmente diferente, novamente, sobre o papel do Estado na economia.
Eu vou trazer aqui o papel do Estado na economia, vou adicionar a questão da corrupção, do escândalo da corrupção, né, que é uma coisa que nos mostrou aí as enormes rachaduras que a gente tem no sistema político brasileiro, inclusive na relação com o setor privado. Assistindo a esse momento agora, o senhor vê esse ponto de inflexão em que a gente, depois de tantos anos vivendo sob essa mesma estrutura, o escândalo, as investigações, as punições que a gente está vendo podem nos levar a uma virada importante que vai marcar a história do Brasil? Pode, ajuda. A capacidade realmente de hoje investigar mesmo a corrupção, que era muito mais difícil antes de 2013. Né? Porém, acho que é importante levar em conta que corrupção existe, sempre existia e sempre vai existir. Existe em todo lugar. Corrupção é causa e efeito. É o efeito de um sistema em que a corrupção fica sistemático. Né? Descrevi ontem na palestra aqui que a corrupção existia nos Estados Unidos na primeira metade do século XIX. Era sistemático. Não podia criar empresa sem permissão dos políticos. Era normal, na época, pagar propina aos políticos para conseguir direito de incorporar uma empresa. Criou problema de monopólios locais, oligopólios regionais na economia, um subdesenvolvimento financeiro lá nos Estados Unidos. Né? E surgiu um movimento contra essa corrupção. Né? Chegou uma crise, um choque brutal. Né? E fizeram reformas na forma de refazer as constituições dos estados para liberar a entrada das empresas no mercado, para não exigir mais uma incorporação especial de uma empresa à base de pagar propinas políticos, mas virou um fenômeno mais geral, todo mundo podia entrar. Não acabar com corrupção, mas reduziu a corrupção muito, porque alterou o ambiente em que as pessoas tinham que fazer negócios com os políticos. O senhor está traçando esse paralelo, será que a gente vai fazer essa escolha? Imaginamos uma economia que fique relativamente fechada, favorecendo um número pequeno de empresas. Isso é ambiente ideal para gerar corrupção sistemática. As empresas, para lucrar, eles querem receber esse lucro extra, que vem da falta de concorrência. Eles não resistem à possibilidade de receber juros menos dos juros do mercado. Sabem que para sobreviver, para crescer, depende de relações boas com os políticos, que têm influência nas políticas. Esse ambiente é propício para a corrupção. Alterando as regras, alterando as instituições para abrir, tanto domesticamente quanto em termos de intercâmbio internacional, altera o incentivo a ser corrupto. Nós estamos seguindo esse caminho? O senhor acha que estamos sinalizando que vamos por aí? Acho que por alguns anos estava desviando desse caminho. Já estava nesse caminho aqui no Brasil. Né? Desviou por um tempo, momento em que havia muita demanda do exterior para os produtos brasileiros. Aí foi relativamente fácil esconder o problema. E quando essa demanda sofreu um pequeno choque, era suficiente para jogar a economia inteira na recessão. Ou seja, essa recessão que estamos acabando agora, acabando com isso agora, é uma recessão unicamente brasileira. Sim. Não havia crise mundial, não veio choque forte mesmo do exterior. É uma coisa que aconteceu aqui no Brasil, dentro do modelo econômico que estava sendo seguido, voltando para esse caminho de abrir mais, quanto mais competição, melhor. Competição vai dar preço no mercado que é mais parecido com o custo social daquela atividade.
E as pessoas fazem as decisões, como se dizemos em inglês, at the margin. Eles dizem, não vamos comportar nessa maneira, vamos consumir nessa maneira, vamos investir nessa maneira, que é mais eficiente. Corrupção é um resultado de um ambiente que não só facilita a corrupção em termos de cultura, normas, valores, mas incentiviza a corrupção, né? Abrindo, permitindo mais competição, né? Gera menos possibilidade de lucro extra por ser corrupto. O senhor está otimista, realista? Qual que é o mood de se olhar hoje para o Brasil? Eu vim ao Brasil pela primeira vez 30 anos atrás. Sou realista otimista. Não vejo nada ainda que me deixa super otimista, mas está melhorando, né, em comparação com os últimos anos. O Brasil vai, em algum momento, desempenhar um papel mais relevante na economia internacional? Porque a gente, pelo tamanho da economia brasileira, em alguns momentos a gente até achou que tivesse espaço para isso. Com a crise dos últimos anos, a gente voltou bastante e passamos a ser quase que irrelevantes para o curto e médio prazo. Eu dou resposta de professor. Depende do que você acha relevância. O tamanho da economia é grande, né? Tem um papel importante na economia internacional. O coeficiente de penetração do setor externo na economia brasileira continua relativamente baixa. Ainda tem espaço, né? Mas para concorrer nos mercados dos produtos internacionais, é importante aumentar a eficiência aqui. Aumentando a eficiência aqui dentro da economia, tem tudo a ver com essas reformas que estão sendo discutidas para o futuro. Fazer uma última pergunta sobre as eleições do ano que vem, que é um assunto extremamente local para nós aqui, mas tem sido colocado como um ponto determinante. Que Brasil seremos para a próxima década, parece que vai ser absolutamente determinado pela eleição de 2018, e é difícil enxergar um cenário provável, mesmo a um ano das eleições. O senhor vê exatamente essa parede na nossa frente, em que seremos um Brasil, podemos ser um Brasil diferente a partir do ano que vem, ou dá para ter uma visão um pouco mais flexível sobre este evento? Tudo é possível. A base da história do Brasil, tudo é possível. Acho que poucas vezes tudo depende de uma eleição só, né? Tem outras pressões. O Brasil é uma democracia com muito envolvimento das pessoas, muitos partidos políticos, muitos grupos de interesse, realmente muito democrático. Ou seja, é difícil imaginar que uma eleição só é suficiente para alterar totalmente a trajetória do país. Sempre é possível, mas acho que a probabilidade é bem pequena, né? Tudo é uma barganha, né? E depende do eleitor e as escolhas feitas pelos eleitores em termos dos candidatos em que eles votam, né? Tá bem, muito obrigada, professor, pela conversa. Muito obrigado a você.